Olá, caríssimos. Vamos agora abordar um tema que é bastante polêmico, que é a questão do colesterol. Como é que a gente consegue controlar o colesterol, ou como é que a gente consegue equilibrar os níveis de colesterol e efetivamente entender o que é esse colesterol HDL, LDL, VLDL, o que é triglicerídeo, e da onde vem tudo isso, para onde vai tudo isso e qual é o problema disso para a nossa saúde. Tá? Então a primeira coisa é entender que o colesterol é um tipo de gordura e ele é de origem animal, ou seja, somente animais produzem colesterol. Não existe colesterol de origem vegetal. Então, quando você compra a garrafa de óleo e está escrito 0% de colesterol, você pode dar uma pequena risada sarcástica e dizer, claro. E o mais interessante é que a maior parte do colesterol que está no nosso organismo hoje, no meu e no seu organismo hoje, ele foi produzido pelo nosso próprio corpo, foi sintetizado pelo fígado. E somente uma pequena parte dele foi adquirida através da alimentação. Certo? Então uma parte pequena vem da alimentação, uma parte grande, a maior parte, é produzida pelo próprio corpo. E a gente consegue controlar isso, consegue melhorar isso quando é necessário. Por que eu digo quando é necessário? Porque o colesterol de verdade não é ruim. Ele é uma coisa boa e extremamente importante para o nosso organismo. Nós só vivemos porque temos colesterol. Ninguém pode viver sem colesterol. Certo? Por exemplo, colesterol, todas as nossas células, todas, desde o fio do cabelo até a unha do pé, todas, do seu coração, do seu sangue, dos seus neurônios, todas as suas células. A película que envolve elas, que é chamada de membrana celular, é feita de colesterol. Então, sem colesterol, não tem como o seu corpo se regenerar, não tem como formar células. Crianças que não consomem colesterol têm dificuldade em formar seu próprio corpo. Outra questão importante que está envolvida com o colesterol é a produção de hormônios. Muitos hormônios esteroidais são produzidos a partir de colesterol e precisam de colesterol para existir. Hormônios sexuais, por exemplo, precisam de colesterol. Sem colesterol, a gente tem um problema, uma deficiência na produção hormonal. Então, aí também o colesterol é bastante importante. Além disso, ele regula vários das nossas funções metabólicas. Então, ele também é importante na regulação metabólica do nosso organismo. Ele é uma fonte de reserva de energia, para que a gente tenha energia para gastar quando a gente não está se alimentando, por exemplo. E também ele está ligado com a produção, por exemplo, de vitamina D. Sem colesterol, a gente não produz vitamina D. E aí a pessoa tem uma taxa de colesterol muito baixa e começa a ter deficiência de vitamina D, por exemplo. Ela fica fazendo reposição de vitamina D, mas não é isso que ela precisa fazer. Ela precisa observar os seus índices de colesterol. Então, além de tudo isso, muitas outras coisas, o colesterol está envolvido no nosso corpo, mas é para a gente entender que o colesterol é bom e é importante. O que a gente precisa controlar? Os níveis desse colesterol. Como eu disse, ele é um armazenador de energia no nosso organismo. Então, se você não controla o seu consumo de colesterol, não controla essa produção de colesterol pelo seu próprio corpo, você começa a ter um excesso desse colesterol que não vai ser desperdiçado, ele vai ser armazenado na forma de gordura pelo seu corpo. E aí vem problemas decorrentes da obesidade e tudo mais. Além disso, o excesso de colesterol no organismo vai aumentar, por exemplo, os riscos de doenças cardiovasculares e tudo mais, e aí sim a gente tem uma preocupação com o colesterol. Uma coisa interessante da gente entender é que o colesterol ele é uma molécula que é insolúvel em água. Já tentou pingar óleo na água? Não dá para misturar. Então o colesterol, da mesma forma que o óleo, ele não consegue se misturar na água, ou seja, ele não é solúvel no nosso sangue. Então o colesterol não pode ficar solto sozinho no sangue porque ele não consegue se deslocar. Como é que o colesterol é distribuído por todo o nosso corpo? Ele se liga a uma outra substância chamada lipoproteína. Esses nomes são difíceis, mas não precisa se preocupar. Tenta entender as linhas gerais do processo, caso isso seja um bicho de 7 cabeças para você ainda. Bom, então quando você tem a lipoproteína, ela é solúvel em água. Então ela pode ser transportada pelo sangue, o colesterol não. Então o que o colesterol faz? Para ele poder ser transportado, essa lipoproteína é uma casca oca e dentro dela ela armazena colesterol. Então ela vai armazenando esse colesterol dentro dela e vai transportando pelo nosso corpo para onde é necessário que ele vá, seja transportar do fígado para todo o corpo, seja transportar da alimentação para todo o corpo, seja retirar das periferias do corpo e trazer de volta para o fígado, mas todo esse percurso é feito pelas lipoproteínas. E quais são essas lipoproteínas? A gente tem o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, High Density Lipoprotein, HDL. A gente tem o LDL, que é a Low Density Lipoprotein, que é a lipoproteína de baixa densidade. E a gente tem o VLDL,
que é a Very Low Density Lipoprotein, que é a lipoproteína mais leve de todas e que transporta com muito mais facilidade o colesterol. Então a gente tem o LDL, VLDL e o HDL principalmente como lipoproteínas transportadoras de colesterol pelo nosso organismo, e ele vai pegar carona com essas lipoproteínas para poder ser distribuído pelo corpo. E qual que é o caminho desse colesterol no nosso organismo? Bom, a primeira substância que vai pegar o colesterol lá no seu intestino, né? Você vai se alimentar, isso vai ser digerido, passa pelo estômago, passa pelo duodeno, recebe as enzimas digestivas, recebe os sucos biliares, essa gordura vai sendo digerida e vai ser absorvida pelo intestino para ir para a corrente sanguínea. Mas ela não pode ficar solta na corrente sanguínea, como a gente falou, ela engordura a nossa corrente sanguínea. Então, o que acontece? Vem uma outra substância chamada quilomicra. E o quilomicra, ele pega a gordura que está vindo do intestino e distribui por todo o nosso corpo, pelas periferias do nosso corpo, na forma de ácido graxo. Esse é o colesterol que veio da nossa alimentação. Quem vai distribuir ele na primeira fase? O quilomicra. Depois que o quilomicra passou e distribuiu o colesterol para todo lado, essa substância super importante também, participante aí nesse processo do colesterol, o quilomicra volta para o fígado. E aí lá no fígado, esse restante de ácidos graxos, de colesterol que restou no quilomicra, vai ser reaproveitado para a produção de colesterol VLDL, que é o de muito baixa densidade. É muito interessante a gente entender aqui qual é a diferença entre baixa densidade e alta densidade. Significa o seguinte: o VLDL, que é o mais leve de todos, ele tem muita gordura dentro dele. Eu quero que você imagine uma balsa. Então eu tenho uma balsa e ela é uma placa de metal. E se eu colocar ela na água, o que vai acontecer? Ela vai afundar. Então se eu tenho muitas boias debaixo dela, ela flutua. Se eu não tenho boias embaixo dela, ela afunda. Então essa é mais ou menos a ideia. Quando eu tenho um colesterol de baixa densidade, uma lipoproteína de baixa densidade, significa que ela tem muitas boias debaixo dela e por isso ela flutua com facilidade. Quando eu falo de um colesterol HDL, que ele tem muita densidade, ele é denso, ele é pesado, significa que ele tem poucas boias debaixo dele, e por isso ele afunda. Então qual que é a relação qual a diferença entre ele flutuar e ele afundar no contexto do meu colesterol? Significa o seguinte: ele está no seu sangue, está correndo pelo seu sangue dentro da corrente sanguínea, dentro de um vaso sanguíneo. As proteínas muito leves, né, as lipoproteínas muito leves, que é o VLDL e o LDL, eles vão sempre ficar flutuando sobre a corrente sanguínea, vão ser transportados em volta da corrente sanguínea, em contato com o vaso sanguíneo. Então o sangue está passando aqui no vaso sanguíneo e esse colesterol LDL e VLDL está em contato com o vaso sanguíneo. Já o HDL, como ele é mais pesado, ele afunda no sangue. Ele não fica em contato com com a parede dos nossos vasos sanguíneos. E por isso ele vai por dentro da corrente sanguínea. Então imagina um vaso sanguíneo, né, que é o vaso sanguíneo recortado. Em volta vai estar o colesterol leve e no centro o colesterol pesado. Qual que é o problema do colesterol leve? É que quando ele vai em contato com a parede da nossa célula, ele acaba se depositando na parede da célula. Ele acaba grudando na parede da célula como um cano de cozinha, que vai ficando todo com uma crosta de gordura e vai ficando cada vez menor, mais fechado, e essa crosta de gordura vai cada vez mais aumentando. Então o colesterol leve, por estar mais externo na nossa corrente sanguínea e em contato com a parede do vaso sanguíneo, ele tem a tendência a se acumular nas paredes, e formando as placas ateroscleróticas, que vão gerar o problema das doenças cardiovasculares e tudo mais. Vão formar os ateromas, formar os trombos e tudo mais. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Já o HDL ele é bom por quê? Porque primeiro ele está levando o colesterol de volta para o fígado. Ele não está distribuindo para o corpo, ele está levando de volta para o fígado. Ele está tirando do corpo e levando para o fígado. Isso já é bom no sentido do colesterol. A segunda coisa boa do HDL é que, como ele fica no centro da corrente sanguínea e não nas periferias, ele não fica se esfregando na parede dos vasos sanguíneos. E por isso ele não se acumula, formando as placas e gerando problemas como a aterosclerose. Então a gente tem esse benefício do HDL. Então as pessoas vão dizer assim: LDL é um colesterol ruim, porque ele gruda na parede da célula. HDL é um colesterol bom, porque ele tira o colesterol das veias, dos órgãos, dos tecidos e devolve para o fígado. Esse conceito de bom e ruim, ele é muito vago. Ele é bom no sentido de quem come gordura demais e tem chance de ter um problema cardiovascular.
Mas na verdade, isso não é a realidade. Tanto o LDL, o VLDL e o HDL são extremamente importantes para a nossa saúde e a gente precisa deles em quantidades equilibradas. Tendo entendido essa diferença entre o colesterol leve e o colesterol pesado, entender que o leve tem a tendência a grudar nas artérias e nas veias e o pesado não, ele retira o colesterol do corpo e leva de volta para o fígado, vamos tentar entender o caminho desse colesterol. Então, você se alimentou, foi para o intestino e o quilomicra pegou essa gordura da sua alimentação, esses ácidos graxos da sua alimentação e distribuiu pelo corpo. O quilomicra deu a volta no seu organismo e foi para o fígado. O que sobrou de gordura vai ser processado no fígado e vai se transformar em colesterol VLDL. Aí sim a gente entra com a porção de colesterol que é produzido pelo nosso próprio corpo, que é cerca de 70 a 80% do colesterol do nosso corpo, que é produzido pelo fígado. Agora esse montante de colesterol vai ser distribuído pelo corpo novamente, mas agora pelo colesterol VLDL. E ele vai distribuindo a gordura dele, os ácidos graxos dele, ao longo do corpo e vai chegar a um determinado momento em que ele perdeu tanto colesterol que ele se transforma em colesterol LDL, que sai do super leve para o simplesmente leve. E aí o LDL continua com seu caminho pelo organismo, agora com menos gordura, e o que sobrar, que ele não conseguir distribuir, ele vai voltar para o fígado e vai ser processado no fígado. O HDL faz o caminho contrário, ele vai para as periferias do corpo, vai recolhendo o colesterol que está em excesso, ou que está livre, ou que está acumulado nas artérias, nos tecidos, e vai trazendo de volta para o fígado. Nada disso se perde. O fígado processa tudo, transforma de novo em VLDL, vai para a corrente sanguínea. Então, essa relação da taxa de LDL e HDL precisa ser controlada. Quanto mais colesterol você tiver no seu corpo, mais o seu fígado vai produzir VLDL, que vai virar LDL. E aí você tem que ter uma taxa alta de HDL para conseguir recolher tudo isso de volta. Então a gente precisa manter esses níveis equilibrados de LDL, de VLDL e de HDL para que esse ciclo seja um ciclo saudável. Para que não haja acumulação de gorduras nas artérias e a gente não tenha os problemas cardiovasculares depois. Esse é mais ou menos o caminho do colesterol no nosso organismo. E uma parte dele, que é a parte que não foi utilizada e que o organismo não sabe o que fazer porque é um excesso, né? Vamos dizer que você tem uma loja e você vende leite para as pessoas. Então as pessoas vêm e você sabe que todo dia as pessoas consomem 100 litros de leite. Então todo dia você vende 100 litros de leite. Mas todo dia chega para você 200 litros de leite. Mas você só vende 100. O que você faz com os outros 100? Você joga fora? Você põe no lixo? Você joga no ralo esses 100 litros de leite? Não. Você estoca, armazena, para poder ser vendido num outro momento. Concorda? Com o colesterol é a mesma coisa. O seu corpo é essa loja, o colesterol é o leite. Então você tem um consumo X de energia, de colesterol no seu corpo diariamente. Se você faz um aporte pela sua alimentação muito maior do que o necessário, ou se o seu fígado tem alguma disfunção por causa de álcool, por causa de cigarro, por causa de medicamentos, e ele produz muito mais colesterol do que deveria, o que o organismo vai fazer com esse colesterol? Vai jogar fora? Vai eliminar? Vai descartar? Não. Ele vai armazenar para ser usado em outro momento. Onde ele vai armazenar? São células específicas do nosso organismo chamadas de adipócitos. E os adipócitos são as células de gordura. Eles têm uma tendência a esticar dezenas de vezes o seu tamanho para armazenar gordura dentro delas mesmas. E elas ficam ou debaixo da nossa pele, que a gente tem aí uma gordura subcutânea, ou ela fica em volta dos órgãos também, que aí a gente tem uma gordura visceral. E aí isso vai ficando cada vez mais acumulado no nosso corpo, a gente continua consumindo mais do que precisa, continua armazenando muito mais, e com o tempo a gente pode chegar no estado de obesidade, de sobrepeso, de obesidade, e ter muito mais chance de desenvolver N problemas, como diabetes, como hipertensão, problemas neurológicos, problemas hormonais, disfunções sexuais, e mais um monte de hipertensão e mais um monte de problemas relacionados com o excesso de colesterol no nosso organismo. E agora você deve estar se perguntando, né? Mas Daniel,
eu já entendi a questão do colesterol, mas e esse tal de triglicerídeo aí, esses triglicerídeos, que o médico fica tão preocupado, que toda vez dá alterado, que minha mãe tá com ele alto, que meu pai tá com ele alto, o que é esse triglicerídeo aí? Isso é gordura também? Sim, o triglicerídeo também é uma forma de gordura, e ele também vem da alimentação, ou também é produzido pelo fígado. Mas diferente do colesterol, o triglicerídeo tem uma forma de ser produzido diferente. Quando ele é produzido pelo fígado, ele precisa de uma molécula chamada glicerol. E esse glicerol vem da sua alimentação. Já o colesterol não precisa do glicerol para ser produzido, ou seja, ele não depende da sua alimentação. Seu fígado consegue produzir colesterol mesmo que ele não venha da sua alimentação, que não tenha essa base da sua alimentação. Já o triglicerídeo não, ele precisa que o glicerol venha da sua alimentação. E aí ele será produzido pelo fígado. Então perceba, entre colesterol e triglicerídeo, o que a gente mais tem que controlar na alimentação da gente são os triglicerídeos. Por quê? Porque eles eles aumentam no nosso corpo de acordo com a nossa dieta. Mas o colesterol também não pode ser absorvido da dieta? Sim, mas ele é 80% produzido pelo fígado independente da sua dieta. O triglicerídeo não, ele depende da sua dieta para ser produzido pelo fígado. Então tem que controlar esse aporte de glicerol pela sua alimentação para evitar a produção de triglicerídeos no organismo. Uma outra diferença fundamental entre colesterol e triglicerídeo é a função deles. O colesterol é uma reserva energética, mas ele está ligado com um monte de processos do nosso organismo, como a gente falou, as paredes das células, a produção de hormônios, a vitamina D, regula o nosso organismo. Bom, faz um monte de coisa com o colesterol dentro do nosso organismo, é extremamente importante. E o triglicerídeo? Ele é uma molécula de armazenamento. Todo triglicerídeo produzido pelo seu corpo vai virar gordura armazenada. Então qual que é o caminho do triglicerídeo? Ele é produzido no fígado, é carregado do fígado para o seu tecido adiposo, lembra dos adipócitos, das células de gordura, ele é levado até uma célula de gordura, essa célula de gordura absorve o triglicerídeo e engorda, 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 engorda. E aí a gente tem um risco de obesidade, doenças cardiovasculares maior também por conta dos triglicerídeos. Por isso, a necessidade de controlar os triglicerídeos. Além disso, as taxas altas de triglicerídeos estão ligadas com problemas como, por exemplo, a pancreatite aguda. E essa pancreatite ela pode, inclusive, levar à morte. Então, é importante controlar os triglicerídeos por conta das doenças cardiovasculares, por conta da obesidade, da hipertensão, da diabetes e de todos os outros problemas que são decorrentes do excesso de acúmulo de gorduras no nosso organismo. Então, colesterol tem muitas funções e armazena energia, triglicerídeo só armazena energia. De um modo geral, tanto o colesterol quanto o triglicerídeos requerem atenção, tanto da nossa alimentação quanto no funcionamento do nosso fígado. Então, se a gente percebe que está com colesterol alto, se a gente percebe que está com triglicerídeos altos, se a gente percebe que está aumentando o peso corporal, então a gente precisa tomar algumas medidas na nossa dieta, nos nossos hábitos de vida, para controlar isso, porque isso pode gerar basicamente as doenças cardiovasculares, mas aí tem um monte de outros problemas de saúde associados com essa alteração, aí, esse excesso dessas substâncias no nosso organismo. Então, para você entender os níveis adequados de colesterol e de triglicerídeos, eu vou mostrar para você a tabela desses dois elementos. Essas informações são informações para adultos, e aí a gente tem as taxas de colesterol e de triglicerídeos. No caso do colesterol total, que é a soma do VLDL, do LDL e do HDL no nosso organismo, é desejável que ele esteja abaixo de 200. Esse é um nível que todo mundo deveria ter, abaixo de 200. Quando a gente está assim, preocupante, que a gente precisa pensar em mudar nossos hábitos alimentares, é entre 200 e 240. Então, quando está entre 200 e 240 o colesterol total, é hora de refletir sobre nossa alimentação e nossos hábitos de vida. Agora, quando ela passa de 240, aí a gente tem uma situação realmente perigosa e crítica, onde a gente precisa necessariamente tomar medidas para reduzir esse colesterol. O colesterol LDL, que as pessoas costumam chamar de colesterol ruim, mas é o colesterol leve no nosso organismo, e como a gente viu, ele é responsável por distribuir o colesterol pelo corpo, ele desejavelmente deve estar abaixo de 130. Então, se o seu colesterol está a partir de 130, você já está numa situação limítrofe, de 130 a 160. A gente tem uma situação limítrofe e precisa cuidar do colesterol, precisa dar atenção para isso. E acima de 160, aí os riscos de doenças cardiovasculares já são extremamente aumentados e tem pessoas que têm números muitas vezes maior do que esse.
O colesterol HDL, que é considerado o colesterol bom, por ser aquele que recolhe a gordura, né, o colesterol das periferias do nosso corpo e traz de volta para o fígado, esse colesterol HDL, que é o colesterol pesado, ele tem que estar acima de 40, tem que ter mais do que 40. Abaixo de 40, de 35 a 40, você já está numa situação de reflexão ali, de atenção. Porque menos do que isso, você compromete a sua saúde cardiovascular. Se tiver abaixo de 35, aí você já está realmente em risco. Então o ideal é que o seu HDL esteja mais alto do que 40, 50, 60, para que você esteja numa condição de não estar sob o risco desse tipo de problema. Já os triglicerídeos no nosso sangue, ele tem que estar abaixo de 150. Então, abaixo de 150 é o desejável. Entre 150 e 200 é o momento que a gente precisa refletir e começar a pensar sobre nossos hábitos de vida. E acima de 200, a gente também está aumentando a chance de obesidade, de doenças cardiovasculares e de todos os outros problemas associados com o excesso de gordura no organismo. Agora, quando você fizer um exame de sangue e tiver os seus resultados de HDL, LDL e triglicerídeos, é importante você estar atento a esses valores e para poder tomar medidas que revertam esse quadro o mais rápido possível para que não haja progressão do problema. Agora eu quero mostrar para vocês quais são as plantas medicinais que eu indicaria para o controle do colesterol. A primeira planta é o alho, Allium sativum. Esse é o alho comum, convencional, que a gente encontra na cozinha. O uso do alho, no prazo de 60 dias, é capaz de reduzir em 12% taxas de colesterol e 15% taxas de triglicerídeos. Você pode simplesmente comer o alho, utilizar o alho na sua alimentação cru, ou você pode usar cápsulas de alho, você pode utilizar cápsulas de pó de alho, isso é encontrado em farmácia de manipulação, ou você pode fazer a famosa água de alho, que é colocar 3 dentes de alho partido ao meio numa garrafinha de água, dessa de água mineral, agitar e ir tomando ao longo do dia. O ideal é fazer isso 2 vezes ao dia, ou seja, 2 garrafinhas ao dia, e você vai ter resultados surpreendentes no controle do seu colesterol. Inhame, Colocasia esculenta. Esse é o inhame coco, o inhame batata, esse inhame pequenininho, que é parente da taioba e que nasce muito espontaneamente em vários lugares pelo Brasil, lugares mais úmidos, um solo mais orgânico. Normalmente o inhame nasce espontaneamente. Ele é frequentemente utilizado na nossa alimentação, tradicionalmente utilizado na alimentação brasileira, e auxilia muito no controle do colesterol. Ele reduz até 55% a produção de colesterol pelo fígado. Lembra que o colesterol, a maior parte é produzida pelo fígado? Então, o inhame reduz até 55% a produção de colesterol pelo fígado. O consumo do inhame pode ser na sua própria alimentação, cozido, ou você pode fazer o suco de inhame cru também, não tem problema nenhum. Você pode colocar um inhame, um limão, 300 ml de água, bater esse suco, coar e tomar. Também é bastante eficiente. Algumas pessoas podem ser sensíveis aos oxalatos do inhame e é bom você fazer um teste antes de ingerir literalmente o suco do inhame cru para ver se você não é uma pessoa sensível. Se não houver sensibilidade, você pode tomar livremente o suco de inhame. Quebra-pedra, Philanthus niruri. Essa planta, que é uma plantinha invasora muito comum em gramados, jardins, cantos de muro, terrenos baldios, calçadas no Brasil inteiro, essa planta tem um efeito protetor do fígado e inibe a síntese de colesterol pelo fígado, ou seja, protege o fígado e evita que ele produza mais colesterol. O problema é que no uso prolongado essa planta pode ser tóxica para o próprio fígado, então é importante fazer períodos de tratamento de 3 meses e depois suspender 1 mês o tratamento e depois retomar o tratamento. Alumã, também chamado de boldo baiano ou boldo africano, Vernonia condensata. O resultado do uso do alumã é excelente, porque ele tem um efeito de redução das taxas de colesterol no organismo em pouco tempo. Então, chás de alumã podem ser consumidos com frequência, é uma planta amarga, mas muito eficiente como protetora do fígado, protetora da vesícula, melhora a digestão e também controla níveis de colesterol. Erva cidreira verdadeira, Melissa officinalis. A melissa ela reduz significativamente as taxas de colesterol e protege o fígado do excesso de gorduras, no caso, por exemplo, de esteatose hepática, que é aquele excesso de gorduras no fígado que a gente falou na aula sobre o fígado. Em associação com a amora, com as folhas de amora e com a artemisia, ele reduziu o ganho de peso e o acúmulo de gordura nas cobaias. Então pode ser uma estratégia de emagrecimento o chá de erva cidreira verdadeira, amora e artemisia.
Ora pronobis, Pereschia aculeata, também chamada de carne de pobre, é uma planta maravilhosa pela sua qualidade nutricional, pela sua quantidade de proteínas. É um alimento completo, o ora pronobis, e hoje muito procurado no Brasil todo. O seu consumo frequente é capaz de reduzir as taxas de gordura visceral e de colesterol. Simplesmente pelo consumo do ora pronobis, você pode consumir ele cozido, pode consumir ele cru. Essa variedade de ora pronobis você pode consumir crua e pode até colocar no suco e você vai ter um resultado bastante interessante no controle do colesterol. Noz moscada, Myristia fragrans. A noz moscada, que é uma semente muito utilizada como condimento na alimentação brasileira, né, na culinária brasileira, demonstrou nos seus extratos alcoólicos uma capacidade de reduzir significativamente os níveis de colesterol. Então o chá da noz moscada pode ser uma estratégia importante para a redução do colesterol. O problema dela é que seu uso excessivo, ou seja, altas doses, pode causar toxicidade do fígado e dos rins. Qual é a quantidade de noz moscada para cada xícara de água para fazer um chá? É o ralar ela e do pó dela você vai utilizar uma colher de chá desse pó para cada xícara de água. Dente de leão, Taraxacum officinale. O dente de leão é uma planta, uma verdura, né, não convencional e pode ser utilizada na alimentação também. Ele apresenta uma excelente capacidade de inibir a formação de colesterol pelo fígado. Reduz expressivamente a presença de triglicerídeos no plasma sanguíneo. Então você controla o triglicerídeo com facilidade aí, usando o dente de leão no prazo de algumas horas. Então você toma um chá de dente de leão e em poucas horas, com apenas uma dose, os níveis de triglicerídeos baixam significativamente no seu plasma sanguíneo. Moringa, Moringa oleífera. A moringa é uma árvore está ficando muito famosa essa árvore, muito procurada por suas capacidades nutricionais e medicinais. É uma planta realmente incrível e as vagens da moringa, não são as folhas da moringa, mas as vagens dela, ainda verdes, né? Elas reduzem o colesterol, reduzem triglicerídeos e a gordura visceral, que é essa gordura que se acumula sobre os nossos órgãos. Ela auxilia muito na perda de peso e aumenta a excreção, né, a eliminação de gorduras pelas fezes. Mas lembre-se, você precisa da vagem da moringa, de preferência verde, para fazer o chá. Né? Pode ser seca? Pode ser seca também, mas de preferência verde você consegue fazer um chá e fazer o seu tratamento de controle de colesterol com a vagem da moringa. Abacate, Persea americana. O abacate, que é uma fruta de mesa muito comum no Brasil, as suas folhas apresentam a capacidade de controlar os níveis de açúcar no sangue e de reduzir as taxas de colesterol total. Ele reduz o LDL, regula o HDL, ou seja, as folhas do abacate têm a capacidade de reduzir o colesterol, que popularmente é chamado de ruim, e de melhorar as taxas do colesterol considerado bom. A polpa do abacate, né, comer exatamente a fruta do abacate, né, ela é uma polpa rica em fitoesterol, que é uma substância que se parece muito com colesterol, mas que é vegetal e ela inibe a absorção de colesterol pelo organismo. Quando você consome o fitoesterol, ele, vamos dizer assim, ele passa na frente do colesterol e ele é absorvido no lugar do colesterol e é mais saudável. As pessoas sempre dizem o abacate é uma gordura boa, o abacate tem uma gordura boa, porque o fitoesterol ele é absorvido com preferência pelo organismo no lugar do colesterol. Então você reduz as taxas de colesterol porque você está absorvendo o fitoesterol. Além disso, a polpa do abacate ela aumenta a excreção de gorduras da sua alimentação pelas fezes, o que reduz significativamente a absorção também. E ela reduz a síntese de colesterol pelo fígado. Então ela consegue controlar essa produção de colesterol pelo fígado e também vai evitar o acúmulo de gordura visceral, que é a gordura sobre os órgãos. Cardo mariano, Silybum marianum, apresenta eficiente ação redutora nos níveis de colesterol e triglicerídeos. Na aula de fígado a gente viu o poder aí do cardo mariano em proteger o fígado e realmente é uma planta excepcional em proteger e controlar o fígado. E nesse caso do colesterol também tem um efeito positivo e muito benéfico no controle das taxas de colesterol e triglicerídeos. Limão, Citrus limão. A pectina do limão, que é a parte branca da casca do limão, ela é rica em fibras que reduzem a absorção de gorduras, reduzem o colesterol e os triglicerídeos. E o suco do próprio limão também reduz os triglicerídeos na corrente sanguínea. Então vale muito a pena você tanto tomar o suco de limão, as pessoas falam, eu tomo o limão todo dia, de manhã, em jejum. Pode ser uma estratégia interessante para você reduzir a taxa de triglicerídeos. E consumir a pectina do limão também reduz colesterol e triglicerídeos. Abacaxi, Ananas comosus.
Contra o colesterol, simplesmente, se você consumir abacaxi diariamente, consumir 1 ou 2 fatias de abacaxi todos os dias, como fruta mesmo, sem necessidade de preparar nenhum medicamento, só isso já pode normalizar as taxas de colesterol e triglicerídeos no organismo. Lembrando que a maior concentração de princípios ativos do abacaxi está na sua casca, então também vale muito a pena você fazer o suco da casca do abacaxi, nesse caso você pode usar o limão também para completar essa receita e você controlar o seu colesterol e triglicerídeos. Cajueiro, Anacardium occidentale. O pé de caju, né? Essa fruta tão popular no Brasil, a casca do tronco do cajueiro, né, é muito eficiente em controlar o nível de gorduras no organismo, além de proteger o fígado contra lesões causadas, por exemplo, pelo excesso de colesterol, no caso da esteatose hepática, no caso do acúmulo de gordura visceral. Então vale muito a pena utilizar o chá da casca do cajueiro, além de todos os seus outros benefícios anti-inflamatórios, antidiabéticos, antibióticos. A casca do cajueiro é um medicamento completo e ainda, no caso do colesterol, tem excelente função. Coentro, Coriandro sativum. Não é para comer as folhas do coentro, é para usar a semente do coentro. E as sementes do coentro tiveram excelente ação redutora do colesterol LDL, promovendo aumento do HDL. Então, quando você está fazendo o tratamento com a semente, você reduz o colesterol ruim, o LDL, e aumenta o colesterol HDL, que a gente vai achar que é o colesterol bom. Jambolão, Syzygium jambolanum. O suco dos frutos do jambolão leva à redução do colesterol LDL e aumento do colesterol HDL. Então, simplesmente tomar o suco da fruta ou comer as frutas do jambolão já é um tratamento excelente para controlar o colesterol, até mesmo em casos de diabetes. No tratamento homeopático, né, através da medicina homeopática, utilizando os extratos de jambolão, em 28 dias de administração do composto feito com jambolão, o colesterol plasmático foi reduzido em mais de 60%, ou seja, o colesterol total reduziu mais da metade, mais de 60%. O colesterol LDL, que a gente chama de colesterol ruim, foi reduzido em mais de 70%. 70% de redução no colesterol LDL. E o colesterol HDL, que é o colesterol bom, foi aumentado em mais de 360%, ou seja, 3,5 vezes mais colesterol HDL com o uso do medicamento homeopático à base de Syzygium jambolanum. Agrião, Nasturtium officinale. O agrião, que é uma verdura muito comum, encontrada em qualquer supermercado, ele demonstrou a capacidade de reduzir até 48%, ou seja, praticamente a metade, os níveis de LDL. E em aumentar até 16% o nível de HDL. Então você tem um aumento de HDL, uma redução de LDL, tomando, pode ser fazendo uma salada, tomando suco. O importante é você estar usando o agrião. Um outro estudo que eu encontrei também mostrou que o extrato alcoólico, ou seja, a tintura de agrião, reduziu em mais de 50% o colesterol LDL e aumentou em 27% o colesterol HDL. Então, dessas duas pesquisas, a gente vê que o uso do agrião é excepcional para tratar as taxas de colesterol. Então, vale muito a pena e é um medicamento fácil que dá para simplesmente incluir na alimentação diariamente. Serralha, Sonchus oleracea. A serralha, ela é uma planta muito comum, invasora também, considerada erva daninha em muitos lugares, nasce espontaneamente em áreas de pastagem, calçadas, jardins, quintais, praças e terrenos baldios. A serralha, utilizada no controle do colesterol, ela tem uma capacidade de reduzir triglicerídeos e reduzir LDL e aumentar as taxas de HDL. Como a serralha é uma verdura não convencional, você pode simplesmente agregá-la na sua alimentação de muitas maneiras e você vai ter excelente resultado. Ou você pode fazer o chá da serralha ou utilizar a serralha da maneira que achar mais conveniente. Tamarindo, Tamarindos índicos. O tamarindo, que é uma fruta também bastante popular no Brasil, encontrada em muitos lugares, ele demonstra que na sua polpa, né, simplesmente comer o fruto ou fazer o suco do fruto. Então, se você está simplesmente comendo a fruta do tamarindo, né, comendo a polpa do tamarindo, você já está aumentando a eliminação de gorduras nas fezes, evitando que elas venham para a sua corrente sanguínea, e está reduzindo a produção de colesterol pelo seu fígado. Isso é bastante interessante. O extrato do tamarindo diminuiu o colesterol total na taxa de 50%. Diminuiu o LDL em 73%. E diminuiu triglicerídeos em 60%. E causou um aumento do HDL em 61%. Isso simplesmente tomando suco de tamarindo.
Hibisco, Hibiscus sabidarifa. Esse não é o hibisco de jardim, aquele hibisco havaiano que a gente encontra em muitos lugares. É um hibisco medicinal, é uma outra espécie de hibisco que também se encontra muito no Brasil, principalmente no Nordeste, chamado de cuchá. E esse hibisco que é medicinal, no controle do colesterol, né, se você consumir o hibisco, consumir o chá do hibisco, ele é capaz de reduzir progressivamente o nível de colesterol no organismo, reduzindo o colesterol total, colesterol LDL e triglicerídeos de forma bastante eficiente. Capim-cidreira, Cymbopogon citratus. Essa é uma planta extremamente comum e muito fácil de encontrar. Todo mundo encontra capim-cidreira com facilidade. E é uma planta bastante interessante no tratamento do colesterol. O chá forte de cidreira, e eu estou falando um chá reforçado, não uma colher de sobremesa para uma xícara de água. Pode colocar 2 colheres de sobremesa para uma xícara de água, porque ele tem toxicidade basicamente nula. E o chá, esse chá forte feito no tratamento feito por algumas semanas no controle do colesterol, tem a capacidade de reduzir significativamente os índices de LDL e aumentar os índices de HDL, mas ele não interfere na taxa de triglicerídeos. Batata Yacon, Smalanthus sonchifolius. A batata Yacon, ela é uma planta que não é tão fácil assim encontrar, mas dá para encontrar até no supermercado muitas vezes essa batata. É uma batata que pode ser comida até crua e ela tem um sabor bastante adocicado. O suco da batata Yacon, você pode fazer suco com ela, inclusive, como se fosse uma maçã. O suco da batata Yacon reduziu a glucose sanguínea e reduziu os triglicerídeos nos exames que foram feitos. Teve ainda a capacidade de aumentar o colesterol HDL e reduzir o colesterol LDL e VLDL. Então, se você tem acesso à batata Yacon, o suco da batata Yacon já é um medicamento fantástico no controle de todos esses fatores, triglicerídeos e colesterol. Sete sangrias, Cuphea cartaginense. E a sete sangria é uma planta bastante comum que nasce espontaneamente em muitos lugares no Brasil e reputadamente é utilizada para o tratamento da hipertensão arterial e arteriosclerose. E o extrato alcoólico da planta reduziu o colesterol total, o LDL e o VLDL e triglicerídeos e também conseguiu aumentar o HDL, mesmo em animais que foram tratados com uma dieta rica em gorduras, em que se esperava que eles tivessem uma elevação expressiva do colesterol. Gengibre, Zingiber officinale. O gengibre comum, convencional, que nós utilizamos na nossa alimentação e pode ser adquirido no supermercado. A capacidade do gengibre em impedir o aumento do colesterol em animais alimentados com gordura foi comparada ao do Genfibrosil, um medicamento hipolipidêmico padrão. Então, quando a pessoa está com colesterol muito alto, normalmente é indicado o uso do Genfibrosil. E, na comparação, o gengibre teve uma ação muito parecida. Na arteriosclerose, animais com índice heterogênico de 4,7, que é bastante alto, baixaram para 1,2 o seu índice heterogênico com o uso de gengibre por 60 dias. Foi verificada uma redução expressiva do colesterol LDL e aumento da excreção de gorduras nas fezes. Erva-botão, Eclipta prostrata. Animais com taxas elevadas de colesterol, ao serem tratados com extratos de erva-botão por 6 semanas, demonstraram uma redução significativa dos triglicerídeos, entre 9,8% e 19%, e no colesterol total, de 10,7% a 13,4% de redução. O colesterol LDL foi reduzido significativamente, na ordem entre 10,3% e 13%, e o colesterol HDL teve um aumento significativo,